pesquisas em educação física na perspectiva sociocrítica. E dentro dessa perspectiva sociocrítica, o que o autor traz para a gente é justamente, né, a formação de professores como maior número de pesquisas que vem relatando dentro desse assunto. E além desse texto, né, além desse aparato todo que ele vem trazendo para a gente sobre essa perspectiva da sociocrítica, quais são os impactos dessas pesquisas e o que essas pesquisas trazem, né, de contribuições para nós, professores aqui do ensino público e também privado, da educação física escolar. Quais são as contribuições que esse texto nos aponta? Então, foi percebido, dentro desse estudo, né, principalmente algumas pesquisas de cunho qualitativo, pesquisação, né, os paradigmas críticos. Dentro desses assuntos, aparece e surge, né, algo que impacta diretamente na minha prática, que seria o conceito de corpo. E ali foi relatado dentro dela justamente, né, o impacto que as imagens tiveram na participação dos alunos do ensino médio. E isso é uma metodologia que a gente usa, né, no nosso dia a dia. Eu, principalmente, gosto muito de trabalhar com as mídias, e aí eu percebo, né, dentro da perspectiva de usar esse recurso midiático, usar o que está no dia a dia dos alunos, a tecnologia também, que é um outro conceito, e aí a gente trabalhar na perspectiva de principalmente trazer, né, a perspectiva crítica dentro daquilo que está sendo consumido pelos estudantes. Então, eu me identifiquei muito nesse texto quando fala justamente, né, dessa perspectiva aí, em que o autor aponta para a gente essa questão de trazer. E considero como relevante esse tipo de pesquisa de revisão sistemática justamente porque traz para a gente, né, como que evoluiu as pesquisas, né, da década de 80 em diante, já que o texto ele faz um recorte ali de 15 anos, né, dentro do período de 1999 até o período de 2014, e aí ele aponta para a gente, né, como que essas pesquisas críticas, elas trazem para a gente uma visão que foge do positivismo, né, foge dos conceitos tradicionais que se tinha anteriormente sobre pesquisa. E é esse tipo de coisa que vem fomentar as práticas escolares hoje em dia, né? Nós estamos aqui diante de pesquisas que são críticas. E, passando adiante, nos demais textos de Libani, principalmente, né, os textos 2 e 3, que trazem para a gente um paralelo na formação dos professores dentro do conhecimento, o que é conhecimento disciplinar, o que é conhecimento pedagógico, e justamente esse distanciamento que existe ainda dentro da sala de aula, né? A gente percebe que, às vezes, nós, professores, temos um conhecimento sobre determinado conteúdo, dominamos um determinado assunto, mas não conseguimos sistematizar ele metodologicamente para chegar ao estudante, para chegar no aprendizado. E isso vem outras metodologias para contribuir, principalmente na nossa área, né? Nós temos aí diversos autores que vêm desenvolvendo suas pesquisas para trazer essas metodologias, principalmente quando a gente fala do ponto de vista do esporte, né? Nós temos uma produção vasta que vem trazendo justamente essa questão, né, de relacionar a teoria do ensino para o desenvolvimento a partir justamente do que se é apontado nesse texto sobre a perspectiva das finalidades educativas. Qual a finalidade nossa, professor, hoje em dia? Se a gente pegar lá no primeiro texto, sociocrítico, nós vivemos, né, tivemos uma formação acadêmica sociocrítica e hoje nós estamos trabalhando para atender essa diversidade sociocultural. Então, essa é a perspectiva que eu compreendo e destaco nesses textos, que faz relevância para a minha prática, é justamente pensar nessa perspectiva. Qual que é o meu lugar de atendimento? Qual o público que eu estou atendendo? Né? Então, eu tenho que ter essa visão da finalidade para que eu estou dentro da sala de aula, né? A diversidade sociocultural, ela vem justamente apontar esse caminho, né? E aí, é nessa abordagem, né, da pedagogia da diversidade, justamente da pedagogia que baseia e norteia muito a minha prática, que é Paulo Freire, que traz justamente essa crítica, né, ao social, e a gente não consegue desassociar mesmo, né? A gente precisa trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula e, consequentemente, pensar as metodologias. É isso aí, né? E aí, aproveitando, né, do que a Gleice acabou de falar, eu vou vir de trás para frente, então, né, aproveitando essa fala da Gleice, que no texto 3 ele fala, né, Libani traz a questão da importância, né, de respeitar a identidade do aluno e entender que essa identidade ela é formada pelas mais diversas instituições, né, e uma delas é a escola. Então, a contribuição que a escola, né, tem, né, nessa formação aí dessa identidade, mas que a gente também tem que respeitar as outras instituições que compõem essa identidade, que vai compor, né, e vai contribuir para essa identidade. E que isso vai influenciar nas escolhas, né, tanto dentro da escola quanto fora dela, né, ali do aluno. Né. Já no texto 2, Libânio, né, ele traz aí essa questão da visão, né, histórica de como os conteúdos e a metodologia, eles caminharam distantes com o passar do tempo. Né. Eu, por exemplo, na minha formação, eu não passei, fiz licenciatura plena. Né, e aí, depois, na turma seguinte, ela já pegou a questão
da divisão do bacharelado e licenciatura. Então, aí já teve que fazer essa escolha, né? E aí, com essa divisão, eu acredito que mesmo quem escolheu a licenciatura pode ter tido um impacto maior, né? Porque a grade muda e a gente sabe que com essas mudanças tem uma redução ali do que é ofertado, tem uma mudança do que é ofertado, né? Essas mudanças do que é ofertado ali é que vai impactar mesmo, ou não, né? Na metodologia e no trato do que o professor vai trazer para a sala de aula. Quando eu tive estágios, né? 3 estágios, mas na minha época não tinha, por exemplo, programas de residência pedagógica e PIBID. Hoje, eu tive a oportunidade de ser professora preceptora da residência pedagógica. E aí eu vi o quanto que isso colaborou para alguns alunos que estão cursando educação física, né? Eu recebi alunos do curso de educação física para a primeira turma aí de residência pedagógica, o quanto que isso está colaborou para a formação deles, né? Então, eu acredito que esses programas também auxiliariam aí nessa questão da formação do professor. E lá no texto 1, só para complementar assim mesmo, né? Eu penso que a Gleice já falou tudo que tinha que falar sobre o texto, né? E aí, assim, as pesquisas, né? Por mais que elas estejam crescendo, né? Essas pesquisas sociocríticas, elas ainda precisam, no ramo da educação física, ser, né? Mais enfáticas, né? Porque ainda falta muito. Se a gente for parar para pensar, né? Quando a gente lê aquele texto, a maioria dos países que aparece lá naquele marco teórico que ele faz no marco temporal lá, né? Que ele levanta, os autores, são países né, estrangeiros, na Austrália, Nova Zelândia e outros, e que eles passaram por reformas, né, educacionais naqueles períodos. Mas eu penso que é algo também para a gente refletir, parar e refletir, e eu acho que o PROEF nisso também, ele caminha, né, auxiliando, porque a nossa pesquisa ela já tem que ser uma pesquisação, né, então ela já está caminhando já para colaborar nesse sentido. Bom, dando continuidade aí à fala da Priscila, com relação à pesquisa sociocrítica, o texto ele traz, né, para a gente justamente isso de que há um quantitativo baixo, né, de pesquisas encontradas nesse período que é feita essa revisão, né, de 1999 a 2014, encontra-se 23, né, trabalhos referentes à pesquisa sociocrítica. Então, ele é pouco, né, para a formação de professores. E como nós tivemos pouco disso na nossa formação, isso vai impactar a nossa prática automaticamente. Ele traz também que muitas vezes quando o professor ele tenta se utilizar disso na sua prática, às vezes ele fica ali num nível muito raso, porque isso foi falho lá na formação dele. Então, há a necessidade de se buscar, de se desenvolver, de acontecer mais. Né? Como foi dito pela Priscila, aconteceu muito em outros países, muito se compararmos com o Brasil, né? Mas ainda está em falta aqui, né? Esse tipo de pesquisa que agregaria muito à nossa formação enquanto professores. Passando um pouco para o texto 2, né, ele trata da formação, né, do professor, né, voltado para as disciplinas, né, o professor que tem uma base mais disciplinar, e o professor, né, que se volta mais para os saberes pedagógicos. A gente vê isso muito na nossa prática, nas escolas onde a gente tem o professor pedagogo e o professor que a gente chama de área, né? Então, o professor pedagogo, muitas vezes, ele sabe muito bem como ensinar, né, determinados conteúdos, esse processo do ensinar tá ok, né, sabe bastante metodologias, e o professor de área, muitas vezes, ele se apega ao conteúdo, né, à disciplina em si, à matéria, e fica falha aí essa parte, né, pedagógica, né, como transmitir esse conhecimento. Então, fica essa lacuna que é lá na formação. Então, ele enfatiza que o tempo destinado nos cursos de formação de áreas específicas para a parte pedagógica, como ensinar, ele é reduzido, né, precisaria de um tempo maior, né, na nossa formação, para a gente aprender mais sobre os saberes pedagógicos. Ao contrário, né, acontece na pedagogia, por exemplo, né, nas áreas mais gerais. Falta um pouco aí desse conhecimento específico e trata-se muito do como ensinar. Né? O último texto, o texto 3, né, que vai tratar das diversidades, é um desafio para todos nós hoje em dia trabalhar com a inclusão, lidar com as diversidades mesmo dentro da escola, mas nós temos aprendido no dia a dia. E o que ele ressalta? É preciso garantir a especificidade da escola, né? O que a escola tem que fazer? Essa transmissão do conhecimento, preparar o indivíduo para a vida, para o trabalho, para tudo, mas respeitando a sua origem, né, a sua cultura, e tudo isso tem que estar dentro do currículo, não é como um adendo. Num evento qualquer a gente vai trabalhar a cultura quilombola, vamos dar como exemplo. Não, todas essas diversidades elas têm que ser abarcadas já no currículo como uma rotina, né, da escola, a rotina de todas as disciplinas que a gente tem que ensinar, de todos os conteúdos que a gente tem que ensinar, a diversidade tem que estar inserida, ela não é algo estanque, né, que acontece em um determinado momento. Então, é preciso entender. Outra coisa muito importante que eu acho que ficou ressaltada é que existe uma maioria, que às vezes é vista como minoria, mas não é. Na escola, a maioria é a população pobre, na escola pública. Então, na escola pública, essa população de pessoas mais pobres, né, é a maioria.
Então, eu preciso entender de onde esse meu aluno vem, qual é a realidade dele, e usar isso dentro da minha prática, né? Dentro das aulas que eu vou disponibilizar para esse aluno. Proporcionar dentro de uma escola pública, né? Uma escola socialmente justa, né? E aí o texto 3 vai falar sobre isso. Eu digo contextualizar porque eu trabalho numa escola de tempo integral, né? Que tem sido uma demanda que tem aumentado bastante aqui, né, na nossa região. E aí, por vezes, a gente se pega pensando uma escola de tempo integral ou uma escola de educação integral, né? E aí a gente fica nesse paralelismo aí, que é educação de tempo integral, como educar de forma integral, né? Então, o texto vai falar sobre a necessidade da gente desenvolver as dimensões do ser humano naquilo que ele tem de universal, né? O texto deixa bem claro isso. E aí, nós vivemos aqui na minha escola, em Palmas, em Tocantins, né, para contextualizar melhor, essa dificuldade de uma escola de tempo integral, né? Uma escola que tem estrutura, mas que por vezes não proporciona não parte da diversidade de conhecimentos do aluno, né? Parte daquilo que a escola tem, né? Se eu tenho uma aula de natação, eu vou dar aula de natação para o aluno, mas o aluno não sabe nadar, nunca entrou na piscina. Como é que ele vai ter uma aula de natação? Será que a necessidade vai ser só dele aprender os 4 nados? Ou ele aprender sobre a natação, aprender qual a necessidade da natação? E será que realmente tem necessidade dessa natação para o aluno, que talvez não vai ter acesso sempre a uma piscina? Então, essa relação aí que a gente chama aqui de crise de identidade, a gente vive bastante aqui do que é uma escola, né? Além de ter essa crise do que é uma escola, a gente deve uma crise de identidade do que é uma escola de tempo integral, o que ela deve oferecer, educação integral ou educação de tempo integral, né? E aí o texto vai falar que a gente precisa considerar, né, a diversidade cultural dos alunos, né? Uma experiência que a gente teve sobre a natação, numa mesma turma eu tinha um aluno que tinha piscina em casa e um aluno que não tinha, nunca tinha entrado numa piscina. Né, como o professor ia lidar com essa diversidade ali de conhecimento, essa bagagem histórica que o aluno tem, né? Por fim, é um desafio, né, dentro de uma escola, proporcionar essa educação de qualidade de forma a respeitar a pluralidade de cultura, a diversidade cultural, social dos alunos, né? Já no texto 2, né, vai falar sobre formação o Libânio vai falar sobre a formação de professores, né? E essa dicotomia que existe entre a formação do conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico, né? Relacionar aí o conhecimento da disciplina com a didática de ensino. E para ilustrar isso aí, eu creio que, é claro, também acontece na situação das colegas, a gente pode ilustrar o conselho de classe. Como é o conselho de classe? O conselho de classe das séries finais, que a gente chama séries finais, do 6º ao 9º ano, ele é rápido. O professor trata o aluno ali na base do número. Tem nota? Tem presença? Tem. Não tem nota? Chama o pai. Né? Não sabe ler? Reprovado, né? E já no conselho de classe das séries iniciais, do 1º ao 5º ano, totalmente diferente, né? O pedagogo que teve uma formação didática relacionada à didática de ensino, ele já se preocupa com o aluno de como ele avançou, qual foi o caminho que ele traçou para chegar até onde ele está agora. Mesmo ele não tendo nota, mesmo ele não sabendo a atividade, mas ele houve um avanço, ele desenvolve, ele consegue, ele traz junto com conhecimento disciplinar andarem juntos, né? Para finalizar o texto 1 da pesquisa sociocrítica, né, eu relacionei com a minha prática no sentido das dificuldades encontradas, né, sobre representar, sobre ensinar, sobre ter como referência na minha aula a pesquisa sociocrítica. Existe, claro, uma necessidade de se romper aí com essa abordagem tradicional, né, e implementar dentro das aulas a formação do aluno como cidadão crítico, político e, sobretudo, consciente, né? Então, o que eu trouxe para mim, né, vai fazer aquilo que o texto cita, fazer com que a gente sinta nadar rio acima, e eu tenho sentido isso principalmente após o PROEF, né, após o início da formação do PROEF. Parece que eu estou indo para o lado contrário daquilo que os professores fazem, daquilo que a escola quer que a gente faça, né? Apesar dos discursos, a prática vai ao lado contrário, né? Por vezes, me levou ao isolamento profissional, né? E por fim, me trouxe aquela sensação, é impossível implantar isso aí. Todo mundo fala no discurso, mas na hora da prática a gente está indo para o lado contrário. Então a pesquisa sociocrítica me faz tentar implementar isso dentro da escola, faz isso, nos traz essa sensação, né, da impossibilidade de implantar essa abordagem, sensação de estar nadando contra a maré e proporciona um isolamento profissional. Então é um grande desafio para nós, professores, fazer tudo isso, né? Essa transformação da educação física nos está passando, né? Apesar de não ser de agora, mas ainda não está concretizada ainda precisa os vários... como posso dizer, a escola precisa mudar, os pais precisam mudar, os alunos precisam mudar, precisam entender. Isso aí tem parte da gente, né? Da sala de aula para fora da escola. Isso é um grande desafio. Eu creio que é isso que a gente tem para discutir com relação aos 3 textos, com o tempo que a gente tem disponibilizado aqui na atividade.